Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hum. Hoje vamos desvendar o fascinante mundo dos reflexos primitivos e como eles impactam no desenvolvimento infantil. Para me ajudar nessa jornada, tenho o prazer de receber Oi. o Pedro, psicólogo especialista no assunto. Olá, olá a todos. É ótimo estar aqui para explorarmos juntos esse tema tão importante. Você sabe que eu adoro observar meus sobrinhos Uhum. e ultimamente tenho me perguntado sobre esses tais reflexos primitivos. O que me intrigou foi perceber que alguns movimentos que eles fazem, que parecem tão simples, né, podem estar conectados a algo muito maior no desenvolvimento deles. Sim, sim. Me explica, o que são exatamente esses reflexos e por que são tão importantes? Bom, esses reflexos, né, eles são como respostas automáticas, pré-programadas no sistema nervoso dos bebês. É como se fossem instruções que garantem a sobrevivência e o desenvolvimento nos primeiros meses de vida. Interessante. Pense no reflexo de sucção, por exemplo. Ele não é apenas essencial para o bebê se alimentar, mas também fortalece os músculos da boca, preparando para a fala e a mastigação no futuro. É fascinante como algo aparentemente tão simples tem impacto tão profundo, né? Mas esses reflexos ficam com a gente para sempre. Na verdade, não. O ideal é que esses reflexos primitivos se integrem ao longo do desenvolvimento da criança. É como se eles fossem os andaimes de uma construção, sabe? Importantes no início, mas que depois dão lugar à estrutura definitiva. Até essa integração significa que eles desaparecem completamente. Não necessariamente desaparecem, mas se transformam. Eles se integram a movimentos mais complexos, mais controlados. Por exemplo, o reflexo de preensão palmar, aquele que faz o bebê agarrar tudo, que toca a mão dele, evolui para a capacidade de segurar um lápis, escrever, abotoar uma camisa. Ah. É como se cada reflexo fosse uma semente que, ao se integrar, floresce em uma habilidade mais complexa. Entendi. É como se eles fossem os alicerces para o desenvolvimento de habilidades motoras mais refinadas, né? Mas o que acontece se esses reflexos não se integrarem como deveriam? Imagina se a gente continuasse andando de 4 para sempre. Exatamente. Aí que mora o problema. Se um reflexo primitivo persiste além do esperado, ele pode atrapalhar o desenvolvimento da criança em diversas áreas, né? Pode afetar a coordenação motora, a concentração, a aprendizagem, o comportamento e até mesmo as emoções. É sério, É. sério. Nossa, eu lembro de um caso que eu atendi de uma criança que se assustava com qualquer barulho alto e tinha dificuldade de se concentrar nas atividades. Na época eu não tinha muito conhecimento sobre reflexos primitivos, mas agora, ouvindo você falar, me parece que esse comportamento pode estar relacionado a algum reflexo não integrado. É bem possível. Um reflexo de Moro não integrado, por exemplo, pode levar a essa hipersensibilidade a estímulos sonoros. A criança fica num estado de alerta constante, como se estivesse sempre esperando por algum perigo. Caramba, que situação angustiante. E como podemos identificar se um reflexo não está integrado? A observação é fundamental. Pais, educadores, profissionais que lidam com crianças precisam estar atentos a alguns sinais, né? Dificuldades de coordenação motora, problemas de concentração, sensibilidade excessiva a estímulos sensoriais, dificuldade de aprendizagem, entre outros. Claro que cada caso é único e uma avaliação profissional é essencial para um diagnóstico preciso. Falando em casos específicos, no próximo bloco vamos nos aprofundar em alguns dos principais reflexos primitivos. Quero entender como eles se manifestam, quais as possíveis consequências da sua não integração e, claro, o que podemos fazer para ajudar as crianças a superarem esses desafios. Com certeza. Vamos desvendar os mistérios do reflexo de Moro, do reflexo de preensão palmar e de outros reflexos importantes para o desenvolvimento infantil. Combinado. Combinado. E voltamos para a nossa imersão no mundo dos reflexos primitivos. No bloco anterior, falamos sobre a importância da integração desses reflexos. Agora, vamos mergulhar em alguns deles. Que tal começarmos pelo famoso reflexo de Moro? Vamos sim. Esse reflexo sempre me intrigou. É impressionante como os bebês reagem a qualquer estímulo repentino, como se estivessem sempre em alerta máximo. Lembro quando minha sobrinha era bebê, qualquer barulho mais alto. Pronto, lá vinham os bracinhos esticados. E esse estado de alerta tem uma razão de ser. O reflexo de Moro é um mecanismo de sobrevivência. Imagine um bebê nos braços da mãe, se a mãe tropeçar ou se houver um som alto e repentino. O bebê se assusta, estica os bracinhos e perninhas, arqueia as costas e abre os dedos das mãos como se estivesse tentando se agarrar a algo. Em seguida, ele se encolhe, como se estivesse buscando proteção. É uma reação instintiva que o ajuda a lidar com situações inesperadas. É como se o bebê estivesse dizendo, socorro, mundo, me segura. Exatamente. Yeah. E essa reação, por mais simples que pareça, é fundamental para o desenvolvimento do bebê. Ela ativa o sistema nervoso, estimula os sentidos e o prepara para reagir aos estímulos do ambiente. Mas, como já mencionamos, esse reflexo precisa se integrar para que o desenvolvimento da criança flua de forma mais harmoniosa. E o que acontece quando esse alarme não se desliga? Quais as consequências de um reflexo de Moro não integrado?
Uma criança com reflexo de Moro ainda ativo pode ser excessivamente sensível a barulhos, luzes, toques e até mesmo a mudanças na rotina. Ela pode se assustar com facilidade, ter dificuldade de concentração, apresentar problemas de sono e até desenvolver quadros de ansiedade. No caso que você mencionou da sua sobrinha, é possível que essa hipersensibilidade a sons altos esteja relacionada a um reflexo de Moro que ainda não se integrou completamente. Agora tudo faz sentido. E como podemos ajudar essa criança? Existem diversas abordagens e técnicas, mas é fundamental procurar a orientação de um profissional especializado. Através de atividades específicas, como balanços rítmicos, brincadeiras com tecidos e massagens, o terapeuta pode estimular a integração do reflexo de Moro e ajudar a criança a regular suas respostas aos estímulos do ambiente. Que bom saber que existem maneiras de auxiliar essas crianças. E além do Moro, quais outros reflexos merecem nossa atenção? Outro reflexo importantíssimo é o de preensão palmar, aquele que faz o bebê agarrar tudo que toca a palma da sua mão. Você já deve ter visto um bebê segurando o dedo de um adulto com toda a força, né? Quem nunca se encantou com essa força, né? Mas me explica, essa força toda tem um propósito. Com certeza. O reflexo de preensão palmar é essencial para o desenvolvimento da coordenação motora fina, da força muscular e da percepção sensorial. É através desse reflexo que o bebê começa a explorar o mundo ao seu redor, tocando, segurando e manipulando objetos. Ele também é importante para o desenvolvimento da coordenação limão, fundamental para atividades como escrever, desenhar e usar talheres. Entendi. Então, o reflexo de preensão palmar é como um primeiro passo para o desenvolvimento de habilidades manuais mais complexas. Mas e se esse reflexo não se integrar, a criança vai continuar agarrando tudo com força para sempre. Não exatamente. Quando o reflexo de preensão palmar não se integra como deveria, a criança pode apresentar dificuldades em atividades que exigem motricidade fina, como escrever, abotoar uma camisa, usar talheres. Ela pode ter dificuldades em segurar o lápis corretamente, o que impacta diretamente a escrita. A criança também pode apresentar uma postura mais fechada, com os ombros curvados para frente, como se estivesse sempre pronta para agarrar algo. Nossa, que interessante. E como podemos ajudar uma criança com esse tipo de dificuldade? Existem diversas atividades que podem auxiliar a integração do reflexo de preensão palmar. Brincadeiras com massinha de modelar, blocos de montar, jogos de encaixe, atividades de pintura com os dedos. Tudo isso contribui para o desenvolvimento da motricidade fina e para a integração do reflexo. É importante lembrar que o brincar é a principal ferramenta de aprendizado da criança, então, quanto mais lúdicas forem as atividades, melhor. Falando em outros reflexos, me lembro que no bloco anterior você mencionou o reflexo tônico cervical assimétrico, o ATNR. O que exatamente ele faz? O ATNR é fascinante. Imagine um bebê deitado de costas. Quando ele vira a cabeça para um lado, o braço e a perna do mesmo lado se estendem, enquanto o braço e a perna do outro lado se flexionam. É como se ele estivesse se preparando para engatinhar ou pegar algo. Esse reflexo é importantíssimo para o desenvolvimento da coordenação ao limão, da percepção de profundidade e da consciência corporal. Que legal! Então o ATNR é como ensaio para engatinhar. Mas e se esse ensaio não acabar? O que acontece quando o ATNR não se integra? Se o ATNR não se integrar, a criança pode apresentar dificuldades em atividades que exigem coordenação entre os dois lados do corpo, como engatinhar, andar de bicicleta, nadar, cortar com tesoura. Ela também pode ter dificuldades com a leitura e a escrita, pois o movimento dos olhos da esquerda para a direita, fundamental para a leitura, pode ser prejudicado. Nossa, estou cada vez mais impressionada com a importância desses reflexos. Mas me diz uma coisa, como os pais e educadores podem saber se um reflexo não está sendo integrado corretamente? A observação é fundamental. É preciso estar atento a alguns sinais, como dificuldade de coordenação motora, problemas de concentração, dificuldade de aprendizagem, sensibilidade excessiva a estímulos sensoriais, entre outros. Mas é importante lembrar que cada criança se desenvolve em seu próprio ritmo e o que pode ser um sinal de alerta para uma criança pode ser perfeitamente normal para outra. Então, o ideal é que os pais e educadores estejam atentos a qualquer sinal de que algo não vai bem e procurem a ajuda de um profissional especializado, certo? Exatamente. A intervenção precoce é fundamental para que a criança possa desenvolver todo o seu potencial. E quanto mais cedo identificarmos qualquer dificuldade, maiores as chances de sucesso no tratamento. Essa conversa está sendo muito esclarecedora. Tenho certeza que nossos ouvintes estão aprendendo muito sobre a importância dos reflexos primitivos. No próximo bloco, vamos falar sobre as diferentes abordagens terapêuticas que podem ajudar na integração desses reflexos. Fiquem ligados. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho profundo no mundo dos reflexos primitivos. Nos blocos anteriores, exploramos a importância desses reflexos e como a sua não integração pode impactar o desenvolvimento da criança. Agora quero saber mais sobre as soluções. O que podemos fazer para ajudar as crianças que apresentam reflexos primitivos retidos? Como falamos antes, a intervenção precoce é fundamental.
Existem diversas abordagens terapêuticas que podem auxiliar na integração desses reflexos, mas o acompanhamento profissional é essencial para um plano individualizado. E quais são as abordagens mais comuns? O que esses profissionais fazem na prática? Me explica melhor como funciona esse processo terapêutico. Uma das abordagens mais conhecidas é a integração sensorial. Ela parte do princípio de que o cérebro precisa receber e processar informações sensoriais de forma adequada para a criança se desenvolver harmoniosamente. Através de atividades lúdicas e estimulantes, o terapeuta ocupacional trabalha os sentidos da criança, tato, visão, audição, paladar e olfato, para que ela possa se organizar sensorialmente e, consequentemente, integrar os reflexos primitivos. Então, quer dizer que brincar pode ser uma forma de terapia. Incrível, mas como isso funciona na prática? Exatamente. Para a criança, brincar é coisa séria. É através da brincadeira que ela aprende, se desenvolve e se conecta com o mundo. Na integração sensorial, o terapeuta usa essa ferramenta poderosa para promover a integração dos reflexos e o desenvolvimento global da criança. Imagina, por exemplo, uma criança com reflexo de Moro não integrado, ela pode se assustar facilmente com barulhos altos e ter dificuldade de se concentrar. O terapeuta pode usar balanços, escorregadores, túneis e outros equipamentos sensoriais para ajudar a criança a regular suas respostas aos estímulos do ambiente e a se sentir mais segura. Nossa, que interessante. E além da integração sensorial, existem outras abordagens. Sim, temos também a terapia de movimento rítmico, que utiliza movimentos rítmicos e repetitivos para estimular o desenvolvimento neurológico e a integração dos reflexos. Essa terapia se baseia na ideia de que os movimentos que fazíamos naturalmente quando bebês, como engatinhar, rolar e balançar, são essenciais para a organização do sistema nervoso. Lembra daqueles movimentos que fazíamos sem nem pensar quando éramos pequenos? Eles são como uma coreografia para o nosso cérebro. Basicamente, essa terapia nos faz voltar a ser bebês para refazer os movimentos que perdemos ao longo do desenvolvimento. Parece divertido. É uma ótima maneira de explicar. Esses movimentos rítmicos ajudam a reorganizar o cérebro, promovendo a integração dos reflexos e o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e emocionais. Imagina uma criança que não engatinhou o suficiente, ela pode ter dificuldades com a coordenação motora, com a organização espacial e até com a escrita. A terapia de movimento rítmico pode ajudá-la a reviver essa fase do desenvolvimento e a superar essas dificuldades. Que fascinante. E existem outras técnicas. Sim, podemos citar também a osteopatia, que busca reequilibrar o corpo através de técnicas manuais suaves, liberando tensões e bloqueios que podem estar impedindo a integração dos reflexos. E a acupuntura, uma técnica milenar chinesa que utiliza agulhas em pontos específicos do corpo para estimular o fluxo de energia e promover o equilíbrio do organismo. Nossa, tantas opções. Mas como saber qual a melhor abordagem para cada caso? Afinal, cada criança é única. Você tem razão. A escolha da melhor abordagem depende de uma avaliação individualizada da criança, considerando sua idade, histórico de desenvolvimento, as dificuldades que ela apresenta. O ideal é que essa avaliação seja feita por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de diferentes áreas, como pediatras, neurologistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, entre outros. É realmente um trabalho em equipe. E que bom saber que existem tantos recursos e profissionais capacitados para ajudar as crianças a se desenvolverem da melhor maneira possível. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente hoje. Tenho certeza que nossos ouvintes estão saindo daqui com a cabeça cheia de novas informações e com o coração cheio de esperança. O prazer foi meu. Espero que esse mergulho no mundo dos reflexos primitivos tenha despertado a importância de observarmos o desenvolvimento das crianças com atenção e de buscarmos ajuda profissional sempre que necessário. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para continuar explorando esse tema. Busquem mais informações, conversem com outros pais e educadores e, principalmente, observem as crianças ao seu redor. Cada gesto, cada movimento, cada reação pode ser um reflexo primitivo em ação. E, quem sabe, um sinal de que a criança precisa de um apoio extra para se desenvolver plenamente. Até a próxima!